Olá, meus irmãos e diletos confrades. Hoje é o dia 29 de maio de 2020, uma sexta-feira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu estava terminando a minha adolescência, eu ouvi pela primeira vez esta máxima da teologia da libertação, que àquela época era esposada e defendida por homens que eu admiro muito e que me influenciaram imensamente: Rubem Alves e Leonardo Boff. Eles eram então teólogos da libertação e defendiam a ideia de que Deus tinha no mundo uma opção preferencial pelos pobres. Eles viam na vida, no ensino e no modelo de Jesus esta escolha, esta eleição. É como se Deus tivesse um carinho todo especial por aquelas pessoas que no mundo padecem sofrimentos e privações de natureza econômica. Havia a dialética do opressor e do oprimido, havia na teologia da libertação uma proposta emancipatória para que rompessem os grilhões da opressão e que nós pudéssemos afirmar esta libertação. Contudo, com o passar dos anos, tanto Leonardo Boff quanto o próprio Rubem Alves e Maxime, eu mesmo, fomos abandonando essa leitura de Deus, da sociedade e do Evangelho. O que eu compreendo pela leitura do Evangelho é que o Senhor Jesus tem sim uma opção preferencial, mas é por aqueles que se sabem pecadores. Eu posso encontrar nos interlocutores de Jesus nos evangelhos estes dois grupos de pessoas. Aqueles indivíduos que supõem cumprir a lei de Deus, observar as regras divinas e por isso estão quites para com Deus, nada devendo a Ele e podendo ser seus embaixadores, chicotes e juízes divinos no mundo. E aqueles outros indivíduos que têm uma consciência plena de que são pecadores e que, em sabendo disso, procuram a Jesus. O texto que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão nesta ocasião é um texto que coloca estas duas categorias de indivíduos frente a frente. Refiro-me ao texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 10, onde se lê o seguinte: E sucedeu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. A partir dessa leitura, eu aprendo 3 lições muito simples, que talvez possa ajudar você. Frequentemente, nós analisando a nossa vida, esquadrinhando o modo como temos existido no mundo, como temos feito a nossa jornada no tempo, nós somos assaltados e assolados pela dor da consciência. Recordamos-nos dos nossos erros, dos nossos equívocos, do ser em contradição que somos, porque o nosso comportamento refuta e nega as nossas crenças e convicções, e com as mãos nós desdizemos aquilo que os nossos lábios pronunciam.
É muito triste esta situação, mas se você tem consciência disso, e se você já se deu conta de que é assim, então meus parabéns. Jesus tem uma opção preferencial por você, por mim. Ele disse que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Então o nosso começo é este. É me saber doente, você se saber doente, e a nossa doença é justamente sermos assim, incapazes da consistência, da coerência, incapazes de viver e pensar em absoluta sintonia. E é exatamente por isso que aqueles publicanos, que eram funcionários públicos, que eram cobradores de impostos de Roma, que sendo judeus estavam a serviço da força de ocupação e por isso eram detestados pelos judeus, e outros pecadores, de uma forma mais genérica, procuravam a Jesus e buscavam intimidade com ele, queriam entrar na sua casa. Jesus estava em casa em Cafarnaum. Eles não apenas viram as portas da casa de Jesus abertas para eles, mas a própria mesa, eles podiam se assentar à mesa com Jesus e seus discípulos. Eu imagino aquele pessoal todo sentado, comendo pão, molhado no azeite, tomando vinho e conversando sobre os dramas da vida, sobre as dificuldades da vida. Do lado de fora, ascéticos, estavam os fariseus, que não apenas olhavam, mas julgavam a Jesus e seus discípulos por se imiscuírem-se, por se misturarem com essas pessoas de quem os judeus queriam distância. Mas Jesus não, Jesus queria proximidade com eles. Então a primeira lição que eu aprendo é que Jesus tem uma opção preferencial por aqueles que se sabem pecadores. Em segundo lugar, eu aprendo que o desejo de Jesus para estas pessoas é que elas se arrependam. E ele continua no texto dizendo: eu vim não para os justos, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. Ao arrependimento. E o que é o arrependimento? Arrependimento não é se entristecer pelos erros que você cometeu. Arrependimento não é sofrer por se saber pecador. Arrepender-se significa receber do Espírito Santo de Deus uma nova consciência, a partir da qual o comportamento velho, antigo, já não faça mais sentido. Arrepender-se é uma mudança de consciência. E isso é extremamente positivo, importante e desejável. Só que não acontece de um momento para o outro, nem de uma vez por todas. A conversão, o arrependimento é um processo contínuo, diário, lento, paulatino, que nós devemos buscar em oração, porque o verdadeiro arrependimento não é fruto de um compreender, não é fruto de elucubrações humanas, é fruto da intervenção eficaz do Espírito Santo que eu e você somos convidados a fazer em oração. Em terceiro e último lugar, eu aprendo com esse texto que Jesus está à procura de vidas misericordiosas e não de vidas que se dão às estéticas do culto e da liturgia. Ele cita o profeta Oséias e diz: misericórdia quero e não holocausto. Holocausto é o sacrifício. E às vezes as pessoas até mesmo se sacrificam, se ferem, se matam, se julgam, se condenam, tentando imaginar que isso agrade a Deus. O que agrada a Deus é um coração misericordioso para consigo e para com o próximo. Que o Senhor nos dê esse coração, nos dê essa capacidade de amar sem julgar, de abraçar aqueles que precisam de acolhimento e de compreensão, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai eterno, obrigado, Senhor, porque Tu não rejeitas os doentes como eu. Obrigado, Senhor, porque pessoas que se sabem pecadoras, como eu e meus irmãos, podemos encontrar lugar à Tua mesa. Muito obrigado por Tu te interessares por perdidos como nós, para nos levares à comunhão com o Pai. Dá-nos, Senhor, desta misericórdia e que sejamos canais dela
para o mundo, em nome de Jesus. Amém.